Deve falar olhando para ali, para aquela câmera ali. Tem um esforço que a gente está fazendo de forma coletiva, que é justamente buscar algo que a gente chama de resgate. Sinal Verde para o Futuro, o podcast da EAF. Mais um Sinal Verde para o Futuro começando agora, diretamente de Belém do Pará, sede da COP30. Hoje a gente bate um papo sobre conectividade e cidadania quilombola na Amazônia. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe Patrícia Abreu, que é a nossa diretora de projetos sustentáveis aqui da EAF. A gente também fala com o professor Guilherme Gitaí, que é responsável e coordenador do projeto Terra Preta, também da EAF. E conversa também com o professor e pesquisador da Amazônia, Ayala Colares. Bem-vindos, prazer receber todos vocês por aqui. Obrigada. Obrigado. Prazer estar aqui com todos. E olha, devo dizer que estou feliz ainda, além do papo ser um papo bacana e proveitoso, quero dizer que o Ayala também foi meu professor. No ensino médio. Boa idade. E hoje a gente vê o Ayala como alguém que é referência em conflitos e territorialidade na Amazônia, né? Um estudo, assim, bacana sobre isso. E como a gente está falando sobre conectividade e comunidades, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua vivência de comunidades quilombolas que não tem aquela conectividade, por exemplo. Bem, quero agradecer o convite e saudar os colegas que estão hoje compartilhando esse debate comigo. Eu sou quilombola, sou originário de quilombo chamado Menino Jesus de Pitimandeua. Eu vim de lá com 14 anos de idade, então na época que eu vim não existia nem internet ainda. Não querendo denunciar minha idade aqui, mais de 40. E hoje a gente entende que algumas comunidades já passam por um processo de incorporação das novas tecnologias e a gente acaba analisando os aspectos positivos, mas também os aspectos negativos. Os aspectos positivos vêm em função de que a gente consegue manter uma comunicação muito mais presente e até mesmo criar as estratégias de autoproteção e defesa do território com a comunicação, mas negativo quando a gente consegue enxergar que a juventude quilombola, alguns, não querem seguir a linha daqueles que vieram, e isso acaba fragilizando um pouco a própria organização coletiva do território. Então sempre tem que ter essa observação, mas o acesso ainda é uma dificuldade muito grande para os territórios quilombolas da região. Isso é um problema, né, latente. A gente tem aqui a Patrícia e o Guilherme, que podem falar sobre um projeto muito legal da EAF, que é o projeto Terra Preta, né, que leva conectividade, leva acesso e até aquela formação de saber usar a conexão a seu favor, correto? É isso. Só para fazer uma introdução, né, professores, estou com professores, nós da EAF estamos implementando infovias, que são redes de fibra ótica, que são implantadas no leito dos rios, e ao chegar nas cidades tem também uma rede metropolitana em algumas cidades. Então nós está sob nossa incumbência a implantação de 12 mil quilômetros de cabo subfluvial, é o maior projeto de conectividade usando os rios, né, do mundo. Já houve outros mais menores, o nosso de fato pensando no Brasil, né, que é gigante, faz jus, né, a esse nome. E a gente já implantou 3 infovias, né? A Infovia 02, que é no Rio Solimões, a Infovia 04, que é no Rio Branco, e aqui, uma de Macapá a Belém, né? Chegando aqui em Belém, que pega a foz do Rio Amazonas. Mas o projeto Norte Conectado tem outras tantas infovias também, né? A maior parte delas está sendo implementada por nós, já há outras funcionando, né? O FAC 2, o FAC 1, a Infovia 01, a Infovia 00, e esse é um projeto de conectividade que visa trazer, de fato, uma melhor possibilidade de conectividade, de aprendizagem, de acesso à saúde, todos, né, pontos principais em relação à cidadania para a região que é muito carente, né? Então, a gente vê que nos centros urbanos existe conectividade, inclusive com a telefonia celular, mas quando a gente está em regiões mais remotas, a possibilidade de conexão, ela depende muitas vezes do satélite, né? O satélite de baixa órbita. Então, o governo brasileiro pensa nessa solução como uma solução para incremento econômico, para promoção social, para vários outros benefícios. E diante desse processo e durante essa implantação, a gente ficou se perguntando muito, que é uma característica do país como um todo, não só da Amazônia, né? Mas como é que a gente poderia estimular o uso responsável dessa conectividade que vem aí? Muita gente já usa, e usar redes sociais, e usar as plataformas de vídeo,
não é difícil, é muito intuitivo, mas como é que a gente capacita essas pessoas, ou como é que a gente poderia habilitar essas pessoas a fazerem um uso na melhor potência da conectividade, né? Mais eficiente, né? Que consiga aproveitar ao máximo. Né? Exato, no sentido de, claro, eu posso gerar negócio, sim ou não, eu posso aprender coisas novas também, sim, eu posso influenciar pessoas de uma maneira positiva, eu posso saber fazer uma checagem de dados, ou mesmo posso acessar os serviços de governo que estão cada vez mais digitais, né? Tanto os estados quanto o governo federal. Então são muitas coisas que a internet traz de muito positivo, mas ela também traz muitos riscos. E o que a gente queria era instrumentalizar, podemos dizer assim, né, as pessoas, não só da Amazônia, quiçá o Brasil inteiro precise disso, né? Mas como a nossa atuação é na Amazônia, óbvio que o nosso foco é sempre na Amazônia, a gente não iria para outras regiões com certeza. O ponto é esse. E aí, em várias conversas, em várias atividades que a gente desenvolveu com o professor Guilherme, através da Universidade Estadual do Amazonas, surgiu, então, a ideia da gente desenvolver o programa de cidadania digital, que passa por todos esses aspectos, num sentido de trazer comunicadores populares, comunicadores indígenas, educomunicadores de diversas cidades que podem juntos e que já estão juntos formando uma rede potente para que eles voltem para suas comunidades e eles possam influenciar outras pessoas sempre dentro dessa lógica de dar mais subsídios para o uso e para usar de uma maneira que seja muito valioso para aquela comunidade que até então tem menos acesso, né, à conectividade. Então, professor, eu não sei se eu falei a contento, acho que você domina muito mais esse tema do que eu. Talvez seja aqui, né, um momento também para a gente falar um pouco desse pensar, né, dessa execução, de como é que foi constituído isso. E, claro, isso tem muito da sua experiência com outros tipos de projetos, mas que hoje, né, o Terra Preta está ganhando aí a Amazônia, né, seja na implantação em Roraima, Pará e Amazonas por enquanto, né? Porque a gente tem o desejo de seguir para as demais regiões. Agora, eu queria saber também, a gente está, enfim, falando, né, dos frutos do projeto, dos objetivos. Agora, por que esse nome, né? Terra Preta? De onde surgiu? Pode responder, professor. Esse nome é muito querido, né? Porque a Terra Preta, as pesquisas arqueológicas, né, têm descoberto nos últimos anos, nas últimas décadas, que a Terra Preta, todo mundo sabe que a Terra Preta é um dos solos mais férteis que existe na Amazônia, né? As regiões onde há Terra Preta é onde você pode fazer, o melhor lugar para você fazer roça, são também os lugares onde você tem a melhor biodiversidade, a maior biodiversidade. Também são sítios arqueológicos. Agora, o que de mais interessante a arqueologia tem descoberto recentemente é que a Terra Preta ela é fruto da ação antrópica, né? Foram os nossos ancestrais. Olha Essa Terra Preta ela é uma tecnologia ancestral e é uma evidência empírica de que os nossos antepassados, assim como os nossos parentes na atualidade, têm uma relação com a Terra que é geradora de vida. Não é que ela apenas conserva a natureza, ela gera vida, ela gera fertilidade, ela gera biodiversidade, gera possibilidade. Sim? Renda também, né? Claro, com certeza, porque também são os melhores lugares para agricultura, para caça, para outras atividades econômicas, né? A gente sabe que grande parte do solo da Amazônia é areia, né? Já foi fundo de mar. Então a Terra Preta ela é muito importante até para o próprio florescimento dessa floresta que está aí. E saber que ela foi produzida, né, é uma tecnologia ancestral, isso é muito fascinante. Mas isso é novidade apenas para os cientistas, porque qualquer agricultor, qualquer comunitário que a gente conversa, indígena, quilombola, ribeirinho, já sabe disso há muito tempo, não é novidade nenhuma. Ela está concordando porque ele com certeza já ouviu isso. E esse nome é muito fascinante porque quando a gente caminha por aí e conversa sobre o nome Terra Preta, o olho das pessoas brilham, as pessoas se emocionam, e isso muito para além, muito mais até do que os públicos acadêmicos, né? As pessoas se emocionam e elas têm sempre algo muito fascinante a dizer sobre a Terra Preta, sobre esses saberes, sobre essa tecnologia, o que vai, enfim, gerando um aprendizado muito grande para a gente que está coordenando e outras pessoas que estão à frente liderando esse programa. Agora, um aspecto também que eu acho muito importante de destacar desse programa
é que ele é constituído a partir de saberes tradicionais, né? Porque, bom, eu já trabalho com comunicação ribeirinha, comunicação indígena, comunicação quilombola, lá do Rio Solimões, há 21 anos, né, que eu já trabalho lá, e sou antropólogo da mídia, né, e quando eu fui fazer esse levantamento, porque eu fui contratado pela EF inicialmente para fazer o licenciamento ambiental ali do Rio Solimões, da Infovia 02, e quando eu fui fazer um levantamento com as lideranças indígenas sobre a chegada da internet, ficou muito evidente que, primeiro, que a internet já estava presente numa quantidade muito grande de aldeias, bem mais até do que eu imaginava como morador da cidade, né? Eu sabia que estava presente, mas estava bem mais adiantado o processo do que eu imaginava. Inclusive com organizações indígenas comprando antenas para obter uma internet via satélite, para criar internet comunitária. Já existiam várias iniciativas em várias escalas, desde a associação indígena da comunidade até COIAB e outras associações maiores também promovendo esse tipo de, digamos assim, de compra de equipamentos para as aldeias. E além disso, a gente já tem professores indígenas, comunicadores indígenas que já estão fazendo um diagnóstico dos impactos, né, tanto positivos quanto negativos da internet, e que já têm estratégias muito maduras de como trabalhar isso e, obviamente, relacionando isso com a luta pela retomada das suas culturas, da retomada das suas identidades, né? É por isso que quando a gente cria na EF o programa Terra Preta, ele tinha que ser um programa e não um projeto, né? Porque justamente trata-se de fazer um grande ajuri na Amazônia, né? Convidar, né, vários projetos que já existem, alguns desses projetos com mais de 20 anos de existência, de comunicação popular, de comunicação quilombola, de comunicação ribeirinha, para que possam unir forças nesse grande ajuri de construir uma Amazônia digital, né? E como parte desse programa de construção de uma Amazônia digital, além dessa formação de rede, há também a construção de plataformas digitais autônomas, né? Então, usando software livre, onde a gente possa realmente programar como é que nós queremos os algoritmos, vamos dizer assim, do mundo digital amazônida. Não se trata de deixar... É direcionado. É como se a gente conseguisse criar um algoritmo direcionado, é isso? Assim, não se trata de deixar de utilizar as plataformas corporativas que já existem, né? Como, por exemplo, o Instagram, como o YouTube, mas de criar plataformas em software livre. Então você tem o PeerTube, por exemplo, que permite você publicar filmes, né? Você tem o WordPress, que permite você criar sites fora do Instagram. E a diferença do software livre para o software proprietário é que o software livre você tem acesso ao código de programação, e os programadores da Amazônia podem reprogramar, né, reconfigurar essas plataformas de acordo com as nossas necessidades e objetivos, valores, né, identidades. Enquanto que essas plataformas corporativas, embora elas sejam muito amigáveis em muitos aspectos, elas são uma caixa preta. A gente não tem acesso ao código de programação e a gente tem que usar o serviço do jeito que chega para a gente. A gente não pode adaptar as nossas necessidades. E a Amazônia tem necessidades muito específicas, né? Vocês que são pesquisadores, vocês sabem que a gente tem aqui uma coisa que é só da Amazônia, né? Isso. Agora, Ayala, quando a gente fala, né, de conectividade, falaste um pouquinho sobre essa questão das comunidades e desse uso, né, dessa ferramenta da conexão. O que mudaria para melhor com essa conectividade que chegaria nessas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas? O que tu vê, assim, como pesquisador, como alguém que de fato acompanha e vive, né, as especificidades de cada território? Vou dar falar olhando para ali, para aquela câmera ali. Tem um esforço que a gente está fazendo de forma coletiva, que é justamente buscar algo que a gente chama de resgate. O que é o resgate? É você saber de onde você veio, para poder se definir, se é indígena, se é quilombola, se é ribeirinho. Por exemplo, tem muitos quilombolas que só descobriram que são quilombolas depois que fizeram o processo de resgate. Por exemplo, tinha parentes que não sabiam que eram quilombolas porque moravam em Belém, mas os pais, os avós vieram do quilombo. Então, a internet, assim como ela tem um lado muito perverso, que é o lado da desinformação, das fake news, da confusão,
da comunicação, mas tem lado positivo, que a gente pode usar. Recentemente, eu criei um projeto chamado Samba da Resistência, que nós fizemos um documentário contando a história de uma comunidade quilombola, daqui da região metropolitana de Belém, que é o Quilombo do Abacatal, que é o quilombo que vai fazer 315 anos, um dos mais antigos do estado, e nós levamos um samba rap em 2 quilombos, que é o quilombo do Itaboca e o quilombo de Pitimandeu, que é o meu território. E as pessoas da comunidade participaram. E qual é o objetivo disso? É fazer com que elas se enxerguem. Elas terem orgulho de assumirem que são quilombolas. O IBGE, em 2022, divulgou um dado importante, que 1/3 da população quilombola do Brasil está aqui na Amazônia. Mas, na minha concepção, a população quilombola no Brasil é muito maior. Por quê? Porque falta justamente esse resgate. Então eu acho que a conectividade, a internet, ela sendo bem usada, utilizada, e passando por esse processo de formação, ou seja, fazer com que as pessoas tenham esse uso cidadão e responsável, entendendo o quanto ela pode ser importante para potencializar e fortalecer a identidade territorial de um determinado grupo étnico, tanto indígena quanto exemplo dos territórios quilombolas. E isso aí dá, de certa forma, uma sensação de pertencimento e de assumir a sua identidade. Eu acho que, nesse sentido, a gente caminharia, sim, para um projeto e para um programa extremamente estratégico para fortalecer, inclusive, a identidade territorial dessas populações. E isso serve tanto para entender o papel hoje que as comunidades indígenas têm, como as comunidades indígenas. Só para finalizar minha fala aqui rapidamente, que eu não quero falar muito, que eu quero que todo mundo fale, porque eu quero ouvir também. Eu tenho um tio, porque a minha avó era parteira. Então a minha avó, todo mundo chamava de mãe. Então para que o instituto que eu criei, que é o Instituto Mãe Crioula, é em homenagem à minha avó, que é o Instituto Mãe Crioula em homenagem à minha avó. Então eu cresci vendo a minha avó puxar a barriga. O que era puxar a barriga? Talvez muitos não saibam o que é. Mas é colocar uma mulher em cima. Por exemplo, a mulher que não poderia ter um filho normal, tinha que ser cesárea, ia até minha avó, e aí ela mandava todos os moleques saírem da casa e ela puxava a barriga e colocava o moleque no lugar. E não só isso. Ela adivinhava o sexo da criança. Ela nunca errou. Olha só. E outra coisa importante, quando ele falou da terra preta. O que era interessante? Quando a gente ia pra roça, porque eu trabalhei na roça fazendo farinha, ela mandava geralmente a gente pegar enxada e cavar para dizer, olha, se tivesse preta, é onde estava melhor. E eu nunca tinha entendido o que era aquilo. Mas a minha avó foi neta de ex-escravizados, né? Sabe. Ou seja, então já tinha todo o conhecimento ancestral. A nossa casa era de taipa, de barro, e a minha avó era benzedeira e rezadeira. E ela sabia colocar dedo no lugar, enfim. E a gente deixou perder isso, por exemplo. Eu deixei perder porque eu não entendi o que era isso. Eu fui entender depois. E quando eu fui entender, ela já tinha ido. E eu já busco resgatar isso com documentário, com imagem. Eu criei um projeto de extensão e a gente formava quilombolas para fazer vestibular. Minha comunidade hoje tem 47 pessoas fazendo o FPA, por exemplo. E na época, quando eu voltei com o projeto, não tinha ninguém. Eu fui o segundo da minha família a nível superior. E agora já tem muito mais pessoas. E aí, o que é importante? Resgatar isso. Eu tenho um tio que tem 77 anos e que ele herdou esses dons. Menos de ser puxador e parteiro, mas ele é benzedeiro. Ele é muito conhecido, por exemplo, porque as pessoas chegam com uma dor na coluna. Aí ele resolve. Às vezes as pessoas chegam desacreditadas e ele resolve. Então, por que é importante a gente colocar isso dentro de um projeto, de um documentário que a gente possa criar e lançar numa plataforma de forma gratuita para que todo mundo tenha acesso, para as pessoas entenderem o quanto é importante preservar esses territórios e essas memórias. Falaste agora de representação, né, e desse resgate. Ontem a gente teve uma conversa também com um influenciador e um ativista indígena, o Christian Waiayu, e ele falou uma coisa muito legal sobre o fato de que às vezes as pessoas acham que a conectividade vai fazer com que com que a cultura tradicional, o conhecimento tradicional se perca, mas na verdade é o contrário, porque ele disse que, por exemplo, tem pessoas dentro da comunidade dele que não sabem, enfim, não escrevem, né, não sabem escrever, mas se comunicam e passam áudios e na própria língua. Então isso vai tornando aquela língua viva. É oralidade. É isso. Oralidade, exatamente. Por meio justamente da conectividade, né? Isso é muito bonito, e a gente falava muito dessa questão do enraizamento, né? O quanto é possível hoje, né? Pensando que aquela conectividade pode trazer mais trabalho, inclusive, né? Ou negócios, ou produção agrícola, venda, qualquer coisa que seja, de forma que as pessoas não precisem necessariamente sair dali para serem prósperas, quando elas podem, de fato, naquela região onde moram, podem se desenvolver, como outras tantas regiões do país que são mais conectadas, né, e que a gente já vê esse desenvolvimento acontecendo. Então,
A gente falava sobre isso ontem também, né? Muito bacana ver como é que, de vários ângulos, quando a gente olha, a gente vê a questão da conectividade a serviço das comunidades. E não aquela questão do tipo, a cultura do Sul ou a cultura do Sudeste vai influenciar aqui, mas não, agora é uma outra forma de ver. Quando essa cultura se fortalece, ela não precisa da outra para se valer, né? É o Brasil respeitando as suas culturas e fazendo com que as diferenças surjam e cada uma tenha seu espaço. Então isso foi muito, muito bacana nas conversas que a gente vem tendo aqui, inclusive na COP, né? Não só aqui na frente dos E aqui é muito legal a gente falar sobre isso, né? Eu acho que o Guilherme ele poderia trazer também alguma história, de repente, algo que tu viste ao longo dessa coordenação do Terra Preta, que de fato traz essa questão de como a conectividade reforça a cultura e faz com que a gente consiga preservar isso e resgatar, né, essa cultura dentro dessas comunidades. Olha, ao longo de muitos anos de pesquisa, o que eu tenho, enfim, aí, em relação a isso eu posso falar inclusive de fruto de pesquisas, né, de mestrado, de várias pesquisas que a gente tem feito, que mostram que quando uma comunidade tradicional ela tem a sua própria rádio, controla, né, o meio de comunicação que ela tem acesso, né, ela tende sempre a fortalecer a sua cultura, né. Eu acho que esse enfraquecimento ele acontece quando o rádio que você escuta, a TV que você assiste é produzida num lugar muito distante e você não tem a oportunidade de colocar a sua própria TV. Eu não acho que você ter contato com uma cultura diferente vai enfraquecer a sua, nenhuma cultura é fraca. Mas quando você não tem a mesma oportunidade de mostrar a sua cultura, aí você fica em desvantagem, porque os seus filhos só vão ver ali na caixinha imagens muito distantes da sua realidade, né? Mas quando você tem já produção, como é o caso de Tefé, por exemplo, onde eu trabalho, quando você tem produção cinematográfica local, que você tem produção radiofônica local, e acesso para que as populações tradicionais produzam essa mídia, aí a gente vai ver as memórias sendo transformadas em cinema, a gente vai ver os encantados sendo transformados em programa de rádio, em podcast, né? E série, né? No streaming a gente tem visto aí também. É fantástico. E aí as plataformas que o Terra Preta está construindo, elas são muito importantes em relação a isso, porque nas plataformas corporativas, cada vez que a gente abre uma conta numa plataforma dessa, a gente abre mão dos direitos autorais do conteúdo que a gente está postando. Tudo que a gente posta nessas redes passa a ser propriedade intelectual dessas grandes empresas, né? Porque o que gera lucro hoje é justamente a propriedade de um grande volume de dados. Então, a gente poder criar plataformas brasileiras, amazônicas, é uma oportunidade também da gente ter controle sobre os direitos autorais e controle sobre a propriedade intelectual da nossa cultura, da nossa identidade, de tudo aquilo que a gente está disponibilizando na internet, né? Isso é um aspecto importante também. E esse aspecto das web rádios, né? Eu me lembro bem conversando com um indígena da comunidade Belém dos Solimões, ele comentando que quando as rádios eram FM, eles recebiam uma emissora de rádio local, que é da Rede Cristã, né? E como é que chama a Rede Cristã mesmo, professor? Aquela Rede de Notícias da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia. Depois que ela se transformou em uma FM, o alcance, obviamente, é menor, e eles ficaram sem instrumentos de informação do cotidiano, dia de vacinação e etc. E lá, então, eles tiveram que fazer uma adaptação com sistemas de áudio locais para que pudessem todos estar informados, e que hoje, com a web rádio, eles não precisam mais dos sistemas que são quase analógicos, né? A ponto deles conseguirem propagar informações deles para eles mesmos, e mesmo da comunidade mais próxima, que é Tabatinga, e vice-versa, né? E obter das informações, de forma que aquilo ali cria uma vida a partir de informações e da cultura deles, das necessidades daquela região. E uma das características do Terra Preta é ensinar essas pessoas a se estruturarem a partir de web rádios, uma vez que é possível, né, se programar, criar conteúdo, se conectar uma rádio com a programação da outra. Isso a gente vem vendo, inclusive agora na Cúpula dos Povos, né, a Terra Preta está lá na Cúpula dos Povos, ontem eu estive lá, então eram várias emissoras de rádio, web rádio,
que já estavam sendo criadas a partir do Terra Preta, que estavam propagando o que estava acontecendo aqui na Universidade Federal do Pará, né, com as entrevistas, os debates, tudo que estava sendo produzido aqui já estava sendo propagado em rádios web que já tinham sido criadas a partir dos participantes do programa. Então, são várias ondas, né, de influência e que vão acontecendo de forma que, sim, o objetivo principal nessa coisa de gerar notícia da Amazônia para a Amazônida, para que essa identidade seja preservada, propagada, solidificada e tantos outros benefícios. Sim, com certeza. E aí, ela, como é que tu vê, assim, os benefícios, né, e os impactos mesmo positivos de uma Amazônia mais conectada, de comunidades mais conectadas? Assim, tu fazes uma pesquisa muito, muito intensa sobre essa questão da cultura, territorialidade, conflitos. Quais os benefícios disso? Onde enxergar e pontuar aqui pra gente? Eu acredito que a gente tem que considerar hoje uma informação importante, é o fato de que a Amazônia está no centro do debate global, né? Então, Sim. alguns colegas perguntaram, mas depois da COP vai passar? Não vai passar. Vai continuar mais. E a gente está vivendo um momento mais intenso, né? De que os olhos todos estão... Inclusive, nós. se fala de comunicação, foi a comunicação que colocou o Pará numa posição de destaque, por exemplo. Porque há 15 anos atrás, eu acho que você vai lembrar aqui, nós não tínhamos tanto barrinhos como nós temos hoje. O paraense virou um bairrista. Onde tu vai, em qualquer lugar do Brasil, tu vê alguém com a camisa do Pará. Não era assim há 15 anos atrás, 20 anos atrás. E isso graças ao conteúdo que é produzido na rede social. Assim, muita gente na rede social produzindo conteúdo da cultura paraense, ribeirinha, quilombola, indígena, enfim. Mas assim, uma coisa que a gente tem que pensar assim, a gente está numa região que é centro do debate global, mas também está numa região que ela é uma cobiça, tanto internacional quanto nacional. E essa questão da cobiça, ela envolve uma série de interesses que são divergentes, que representam ameaça aos povos indígenas, ameaça aos territórios quilombolas, aos ribeirinhos. E são ameaças reais que colocam também a região no centro do debate da questão da segurança pública. Então a gente está numa região que é estratégica, do ponto de vista da questão climática, da biodiversidade, do conhecimento ancestral, mas também numa região que é cobiçada, tanto pelos agentes hegemônicos do grande capital, que tem interesse no garimpo, na mineração, no setor madeira, mas também do crime organizado. E aí não dá mais para mim cair naquele discurso radical acreditando que a conexão ela pode fragilizar do ponto de vista cultural determinada identidade territorial ou determinada cultura que envolve o povo indígena. É óbvio que eu vou respeitar as especificidades, porque a Amazônia são muitas, né? E que cada território quilombola também apresenta uma especificidade. Por exemplo, aqui no Pará, os negros que vêm para cá são na região da Senegâmbia, já difere da Amazônia Maranhense, que é um outro grupo lá do Amazonas também, e isso vai também, claro, que fazendo a gente entender que tem que respeitar essas diversidades. Mas o que é interessante falar em relação a isso aí? É que assim como nós temos que respeitar a necessidade de termos povos isolados, nesse caso quando me refiro aos indígenas, aqueles que não devem ter contato, porque é uma questão que está ali, sob proteção da FUNAI, etc., da União, mas do ponto de vista da segurança, alguns têm que estar conectados. Porque o que garante hoje, por exemplo, a possibilidade de a gente conseguir articular algum tipo de movimento para defender o território é a comunicação. Vou dar um exemplo para vocês rapidamente aqui. Tem uma comunidade quilombola, na região do Alto Itacuruçá, que o rio amanheceu poluído e centenas de peixes mortos. E são comunidades quilombolas ribeirinhas, que dependem da pesca e que tem culturalmente aquele hábito, que todo quilombo tem, de depois do almoço, os moleques vão para o igarapé brincar. Eu cresci assim. Então o igarapé, que é o rio, que alguns chamam, né? Ele é o espaço de lazer e de encontro da comunidade. Sim. Que é depois do almoço, porque a gente sabe que na hora do almoço tem que respeitar, por causa das entidades, né? Porque o território quilombola indígena, e não é só corpo, ele também é espírito. Então a gente respeita meio-dia e no final da tarde o rio. Até hoje isso prevalece ainda. E respeito também traçazinho na floresta. E o que aconteceu? O município poluído, dezenas de peixes mortos, e isso impactou diretamente o modo de vida da comunidade. Não podia nem pegar a pé e não podia pescar. O que eles fizeram? Fizeram vários vídeos, fotos e mandaram para mim. Eu montei um pequeno vídeo, postei no Instagram, houveram muitos compartilhamentos e nesse compartilhamento chegou até um procurador da República. E aí o MPU assinou rapidamente uma reunião comigo e com a comunidade. Nós fomos para essa reunião
e descobrimos que a fazenda estava toda irregular, tanto no uso do agrotóxico, como também na presença dela. Ela estava entrando dentro do território quilombola, ela tinha entrado já. E era, inclusive, a única área que estava preservada. E aí, ela foi obrigada a ter que fechar as atividades, porque ela estava irregular 2 vezes. Olha como foi importante o vídeo que circulou numa rede social. Né? Então, assim, nesse ponto de vista, eu vejo como uma estratégia. Então, positivamente, a gente está falando de territórios que se mantêm preservados e que sofrem pressão. Então, diante dessa pressão, a gente tem que criar as estratégias de autoproteção. Tanto aqueles que estão no território, lá no quilombo, como aqueles que estão aqui. Então, eu não estou no quilombo diretamente. Embora eu seja quilombola, eu tenha uma casa no quilombo, mas eu estou aqui em Belém. Sim. Mas a minha comunidade lá tem contato comigo direto. Então, tudo que acontece lá de violação, já me aciona aqui, daqui eu já aciono os meus contatos, a gente começa a se Conectividade, né? Tipo, por isso é muito importante. Inclusive, quando não funciona a internet, porque a gente sabe que ainda é precário aqui, desmobiliza toda a nossa atividade. Inclusive, com a juventude que está fazendo faculdade, gente. Porque a gente tem vários quilombolas fazendo faculdade. E preciso e necessito de acesso à internet para fazer o trabalho, para ter acesso ao texto, enfim, para fazer a pesquisa. E quando não tem, acaba tudo. E muitos acabam, inclusive, desistindo do curso, que não dão conta. Sim. Olha, eu te agradeço. Eu acho que foi um exemplo prático, né, de como a conectividade ela é importante para as comunidades, sejam as flores, quilombolas, indígenas, ribeirinhas. Agradeço o papo com vocês. Foi muito bom a gente conversar um pouco mais sobre conectividade, os usos dessa ferramenta que é tão importante para a gente, né, no dia a dia. Então, agradeço a Yala Colares, professor Guilherme Guitaí e também a Patrícia Abreu. Muito obrigada pelo papo. E eu agradeço todo mundo que acompanhou mais um episódio do Sinal Verde para o Futuro, gravado diretamente de Belém do Pará, capital da COP30. Continue acompanhando o YouTube DF e as nossas redes sociais, que tem conteúdo todos os dias. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Sinal Verde para o Futuro, o podcast da EAF.